Olá, sejam bem-vindos. Nesse tutorial eu vou mostrar para você como utilizar a ferramenta de ressalto base por Loft, ou simplesmente Loft. Loft nada mais é do que uma transição entre perfis. Uma transição, ela pode ser uma base, uma superfície ou ainda um corte por Loft. Fique comigo que eu vou te mostrar como fazer isso. Bom, inicie um documento novo, peça. Vamos fazer primeiro um sólido. Para fazer, usando a ferramenta de ressalto base, uma base por Loft, tem que fazer primeiro um esboço. O esboço inicial, ele pode ser um ponto. Então vamos usar esse plano aqui, vamos criar um esboço, e nesse esboço vamos colocar aqui um ponto. Você pode começar esse esboço por um perfil. Vamos aqui mostrar o plano, e vamos criar planos paralelos a ele. Em recurso, geometria de referência, plano, clique no plano e aí você coloque o lado que você quer e coloque a medida. Eu vou colocar aqui uma medida de 50 milímetros de distância entre um plano. Eu vou criar 3 perfis, uma transição com 3 perfis. Então eu vou criar mais um plano ainda, a partir desse para esse lado, também de 50 milímetros. Feito isso, eu vou criar um esboço nesse plano. Já criei um ponto, agora eu vou criar um círculo, que eu quero que ele, nesse plano aqui, nesse ponto, ele passe por um círculo, tenha uma medida de 80, finalizei aqui o meu esboço, e no terceiro plano eu vou criar um novo esboço e vou fazer uma ranhura com ponto central. Pode ser qualquer perfil, tá? E no caso eu estou usando uma ranhura. Vou colocar aqui 30 milímetros por 90. Finalizo. Vejam que eu tenho 3 planos, cada um com um perfil diferente, iniciando a partir do ponto. E aí eu vou em recursos, ressalto base por Loft, clico no primeiro, que é o ponto, clico no segundo, que é a circunferência, vejo que ele já criou uma transição entre o ponto e a circunferência. E depois clico no terceiro, que é a ranhura. Então eu fiz uma transição do ponto para o círculo e do círculo para a ranhura, para o oblongo. Então finaliza e você tem aqui uma base, exatamente um sólido, tá? Feito por Loft. Esse mesmo perfil aqui, eu posso utilizar superfícies. Veja, simplesmente excluir aqui, ó, Loft, mantenho os perfis quando eu excluo e vou vir aqui na aba superfície, criar superfície por Loft. Clico no ponto, no círculo e na ranhura, automaticamente tenho uma superfície feita por Loft. Então, essa é uma outra possibilidade. Finalizar aqui, vamos excluir essa superfície. E vamos também criar um corte por Loft. Antes disso eu vou criar uma base, fazer um plano novo, recurso, plano, para esse lado, eu vou colocar 10 milímetros para o outro lado, para depois do ponto, vou aceitar. E nesse ponto eu vou criar uma extrusão. A partir desse plano, vou fazer um retângulo de ponto central, só para vocês entenderem como funciona o corte. Não vou nem colocar medida, vou finalizar e vou fazer a extrusão até um plano. Esse plano aqui, ó, o terceiro plano. Então até a superfície, vou mostrar o plano, posso até mostrar o plano, né, mas não precisa. Criei aqui retângulo e vou criar um corte por Loft, utilizando o ponto, a circunferência e a ranhura. E vou aceitar. Veja que ele vai criar um corte por Loft. Se eu fizer um corte transversal aqui, você consegue enxergar o perfil que foi gerado. Galera, essa ferramenta é bastante usada principalmente para transição, para fazer transição de um perfil para o outro. Se isso te ajudou, dê uma curtida no vídeo, se inscreva no canal, comente aí embaixo se você quer saber mais sobre essa ferramenta. Até mais, até o próximo tutorial.